Então, gente, a leitura da paraxá de hoje, que nós lemos, estamos na paraxá, que é a paraxá de Kitzá. Então, na leitura da paraxá de hoje, nós estamos lendo sobre o Êxodo capítulo 33, versículo 17 ao versículo 23. 33, versículo 17 ao 23. E nessa leitura de hoje, nós vimos que Moshe, ele pediu a Deus ainda mais para mostrar a ele como tudo o que ele faz é por bondade. Deus respondeu que só é possível para a mente humana entender isso por trás, ou seja, depois que o fato acontece. Está escrito lá em Êxodo capítulo 33, versículo 23, você pode ver minhas costas, mas minha face não pode ser vista. Assim está escrito. Então, o Rebbe de Lubavitch, ele vai trazer aqui um comentário, lá no Sefer HaSirot, 5.748, volume 1, página 299 e 300. O Rebbe, então, ele vai estar comentando o seguinte aqui. Ele vai estar dizendo que se é necessário negar algo que é possível, não algo que é impossível. Assim, quando Deus disse, minha face não pode ser vista, ele quis dizer que as obras da providência divina podem ser percebidas, mas não diretamente. Para explicar, há duas maneiras de compreender um conceito, entendendo o que é, entendendo o que não é. Se um conceito está dentro de uma esfera de experiência, podemos entender o que é. Se um conceito está fora de nossa esfera de experiência, não podemos entender o que é, mas podemos entender o que não é. Nós o removemos mentalmente de possibilidade após possibilidade, até que, pelo processo de eliminação, tenhamos um vislumbre dele. Assim, a declaração de Deus, meu rosto não pode ser visto, significa que não podemos entender a providência divina diretamente, mas podemos entendê-la negando o que sabemos que não é. Então, essa que o Rebbe, ele traz a explicação de hoje. Então, vamos entender um pouquinho. Para entender um pouquinho, vamos falar um pouquinho do Maimônides, o Rambam. O Maimônides, ele diz o seguinte, ele disse assim, que está lá em Sodei HaTorá, Sefer Hamadá, o início do Sefer Hamadá, que é o Sodei HaTorá, que são os fundamentos da Torá, o Maimônides, ele vai explicando sobre Deus. Então, ele vai explicar que Deus não tem corpo. Deus não tem corpo. Esse é um princípio de acreditar em Deus. Aquele que acredita que Deus tem corpo não acredita no Deus de Israel. Pode estar acreditando em outra divindade. Deus não tem mão. Deus não tem rosto. Deus não tem face. Deus não tem costas também. Mas ele usa, dentro da Sagrada Torá, uma linguagem para a qual o ser humano possa entender o que está sendo dito. Porque são duas realidades totalmente diferentes, distintas uma da outra. A nossa realidade física e a realidade espiritual. Então, se tudo fosse transmitido dentro do conceito da forma que é, sem ser condensado, sem ser nivelado, sem ser trabalhado para chegar nesse mundo, nós não conheceríamos praticamente nada. Nada. Porque é muito grande, é uma dimensão muito, mas muito grande para nós entendermos como é. Dentro desse conceito, a nossa mente humana, ela consegue entender, dentro da capacidade do nosso cérebro, nós usamos 8,9% do nosso cérebro. Os gênios, né, usam 10%. Mas, geralmente, nós, como nós somos, usamos 8,9%. Adam Arishon poderia usar 100% do cérebro dele. E, por causa disso, ele poderia fazer coisas que estão além da nosso alcance.
O ser humano, ele vai ter a sua mente voltada novamente ao estágio inicial original dela, quando esse mundo for retificado. Ela vai crescendo, 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 ou seja, a forma da razão, a razão vai tornar algo possível dentro da sua forma espiritual. É por isso que a tecnologia vai crescer na era de Mashiach. A era de Mashiach é uma era de ciência também, é uma era de tecnologia, é uma era de avanço, é uma era de progresso, mas de uma forma mais espiritualizada. Mas também é, não deixa de ser. Maimônides fala isso em Lihot HaMashiach, Leis de Mashiach. Ele diz que a era de Mashiach ela vai trazer um avanço e toda a tecnologia que existe hoje não vai de forma alguma acabar. Muito pelo contrário, vai ser aperfeiçoada. Então, esse é o conceito do Maimônides sobre tecnologia. A tecnologia é algo positivo, não é algo negativo. Sabendo usar, né? Sabendo usar é algo positivo. Então, aqui, o Rebbe de Lubavitch ele traz a seguinte explicação. Que na verdade, aquilo que Moshe Rabbeinu estava pedindo para Deus é para conhecer a bondade de Deus. Ele queria conhecer, entender como que essa bondade ela funciona. E quem leu o Rumash hoje da Bait, né, pôde ver isso. Quem leu o Rumash da Bait hoje viu como que isso é detalhado, de que forma é detalhado. Quem viu também, há pouco agora, eu postei no site sobre a explicação do mesmo Rumash da Bait. É essa explicação, que é do Rebbe de Lubavitch também. Então, dentro dessa explicação, o Rebbe vai chegar num ponto, ele vai dizer o seguinte: olha, a gente não pode entender como a bondade de Deus funciona. É um pouco difícil para a nossa mente humana entender isso. Só que existem duas formas de você entender um assunto. Você entende aquilo que é, ou seja, quando aquilo está completamente revelado na sua frente. Por exemplo, você entende que batata frita é batata frita. Você não entende que batata frita é quiabo, né? Porque está revelado, revelado na sua frente. Você entende que uma situação boa é boa. Agora, dificilmente alguém consegue entender que uma situação que é ruim é boa. No entanto, pela Torá, uma situação ruim é boa. Pela Torá, existe acreditado popular que diz o seguinte, né? Que existem males que vêm para o bem, e esse ditado é bem verdadeiro, já que nós aprendemos dentro dos Rabanim, com os Rebim, ou seja, com os sábios, que nada desce para este mundo se não for bom. E tudo que desce para este mundo é bondade de Hashem. Agora, a gente não vê. Muitas vezes você vê a bondade revelada na sua frente. Outras vezes, nós só conseguimos ver a bondade pelas costas. E quando você vê a bondade de Deus olhando para as costas, quando a bondade já passou e você não percebeu ela, você vai ver uma situação que não é positiva, uma situação que é negativa. Até que o tempo vai passando, você vai mastigando mais aquele assunto, você vai vendo as possibilidades, igual o Rebbe diz aqui, você vai fazendo um processo de eliminação, elimina as situações negativas. Olha, a situação negativa veio assim, mas, por exemplo, por mais que as pessoas entendam que não é muito positivo, um temporal cai. Uma chuva imensa mesmo. Aqui na minha cidade, se chover muito, é complicado. Tá? E cai uma chuva, a chuva chove muito. Várias casas se alagam. Você tem que tirar de dentro das casas, você tem que tirar água, tem que tirar mais água. Existem, por exemplo, eletrodomésticos que estragam. Até pessoas saem das suas casas para poder salvar suas vidas, né? E você vê que de bom tem nisso? Você pensa, né? O que de bom tem nisso? Agora,
Não tem, porque você não consegue ver. No entanto, o tempo passa. E quando o tempo passa, você vai ver que as árvores floriram. E quando o tempo passa, você vai ver que aquela chuva também abasteceu os sítios e fazendas, onde deu milho, arroz, feijão, café, cana-de-açúcar, tudo que você precisa para sua cozinha. Com o tempo passando, você vai ver até mesmo que aquela chuva abasteceu locais onde, por exemplo, a vida dos alguns animais que precisam muito da água, igual o peixe, necessita muito de água. E se não fosse por isso, você não teria o peixe do Shabat na mesa do Shabat. Então, quando você vai olhar todas essas circunstâncias e vai eliminando as coisas negativas, é isso que o Rebbe está dizendo aqui, né? O Rebbe diz o seguinte: nós o removemos mentalmente de possibilidade após possibilidade, até que pelo processo de eliminação tenhamos um vislumbre dele. Então, muitas vezes, a providência de Deus não é tão notada, mas ela é sempre presente nas nossas vidas. Todo instante. O Baal Shem Tov dizia que uma folha que cai, até mesmo quantas vezes ela virou no ar, quantas vezes ela deu aquele giro e giro e giro e giro, significa que aquela folha, propriamente dizendo, né, foi determinado tudo por Deus. Até quantos giros que ela deu no ar foi determinado por Deus. Então, para a gente entender, Deus sempre é providente nas nossas vidas. O Rav Shimon, né, Rav Shimon Brand, ele diz o seguinte, que até mesmo numa onda, o quebrar da onda, sabe aquele quebrar da onda do mar? Sabe em quantas etapas ela vai quebrar ali? Até aquilo é providência de Deus. Até aquilo é providência de Deus. Então, para podermos entender a providência de Deus nas nossas vidas, nem sempre é tão percebida. A gente nem sempre percebe que Deus é bom. Mas, no entanto, não perceber que Deus é bom não significa que a bondade de Deus não está vindo sobre a nossa vida. Apenas significa que você não conseguiu perceber. Foi a única coisa que realmente resultou. Muitas vezes, não perceber a bondade de Deus não significa que ele não agiu com bondade com você. Mas significa que você, em algum momento, né, você poderia estar mais materializado com o mundo físico, mais distante do mundo espiritual de alguma forma. Algum momento você poderia estar agindo mais com severidade, ou até mesmo os problemas do dia a dia te sufocou. Até mesmo algo que as suas próprias preocupações sobressaíram. E por aquele momento você não conseguiu ver a face de Deus. Ou seja, a bondade divina. Por algum momento, naquele momento, você não conseguiu ver como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Né? Porque para ver essa bondade divina completa, do jeito que é, você tem que estar totalmente eliminado, totalmente autoanulado, 100% do mundo físico. Por isso que Hashem disse para Moshe, ninguém vai ver a minha face e continuar vivo. Porque a pessoa só consegue ver a bondade total de Deus realmente quando a alma ela retorna para Hashem de verdade. Somente aí. É isso que essa é a beleza desse texto de hoje, que ela traz de ensinamentos para nós. Então, vamos lá? O ensinamento principal que nós temos nesse texto é entender que Deus sempre é bondoso para com você. Pensa nisso. Deus sempre é bom para comigo. Deus sempre é bom para comigo. Pense nisso. Assim que você acorda, faz seu modernia ali, você faz a sua Netilat Yadai, depois da Netilat Yadai, você senta um pouquinho e pense como que Deus é bom para comigo. Como que Deus é tão bondoso para comigo. Como Deus me sustenta, me deu mais um dia. Deus é maravilhoso. Pense.
Traga isso para dentro de você. Lindo, 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 professor. Lindo essa palavra. Traga isso para dentro de você. Viva isso no dia a dia. Isso vai trazer coisas maravilhosas. Você vai ver a vida de uma forma diferente. Suas primeiras horas do dia serão bem diferentes daquilo que é costumeiramente. Você vai dar até o ritmo no seu dia. Né? Você dá até o ritmo no seu dia. Então, esse é o principal ensino que nós temos. Hashem é sempre bom. Hashem é bom o tempo todo, igual vocês colocam lá nas frases do seu WhatsApp de vocês. Né? Deus é bom o tempo todo. Né? Eu gosto de ler essas frases de vez em quando, porque é interessante, faz pensar, faz meditar. Né? Isso traz ensinamentos para a gente também. Deus se revela nas coisas simples do nosso dia a dia. Então, lindo, belíssimo. Essa foi a nossa leitura, a meditação de hoje. Agora a gente vai estar abrindo aqui para vocês perguntar. Legalmente.